Agora a gente vai ter uma revisão sobre ODS. O que é ODS? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que isso está aplicado ao tal da Agenda do Brasil 2030, e aí tem gente que fala 2030 mais 8, já ouviu falar nisso? Enfim, tem um compromisso ambiental de diversas nações em relação a isso, e a gente vai falar desse ODS. Por que eu trouxe esse tema? Porque eu, graças a Deus, tive spoilers da prova de humanidades. E a prova de humanidades a gente viu que ela veio mais atualizada, né? Normalmente você vinha com temas mais antigos e tal. Então, acidentes ou coisas que aconteceram num tempo mais próximo, né? Vale a pena você dar uma estudada, né? Por exemplo, nunca caiu o acidente de Brumadinho na prova do Enem, isso pode aparecer. Então, o que eu vou vir? Com esses temas aqui, ó, que são mais atuais. Se por acaso não cair esses temas, você revisou os conteúdos e esses conteúdos vão ser cobrados em outros temas, não tem problema, ou até mesmo se você está preocupado ali com uma prova da FUVEST, que também tem uma pegada desse jeito, ou se você está preocupado com o mundo, né, e quer aumentar um pouco mais de conhecimento, ter um debate interessante, sair desse negócio de fake news. Bem, se tiver qualquer dúvida de química, manda um pare, um stop, um emoji aí na sua pergunta que eu vou caçar em relação a isso. Letícia Faria, boa tarde. Eu ia pular essa aula porque eu tô morta pra Unesp, mas estou apostando na importância do tempo para Unicamp. Pode ficar. Essa aula, cara, ó, tipo assim, ó, agora falando sério, né? Essa aqui é a ODS, mas falando sério. Fora do contexto do vestibular, eu acho que essa aula é importantíssima para a humanidade. Entendeu? O sapato da humildade da minha aula. Não, a gente vai falar de muitos temas aqui relacionados ao nosso dia a dia que muitas vezes você não pensa no ponto de vista químico. Tudo bem? Prof, passa o gabarito do Enem. Vai ser questão 107A, mas eu só tenho da prova amarela. 109B. Tô brincando, faz isso não. Vai que é, né? Vai falar, ô professor, tinha certo. Eu preso, falando, mentira, gente, eu tava brincando. E veio super interdisciplinar, o tanto que vão misturar química e bio é brincadeira. Ivna, vai rolar. Bem, ó, preparando o café aqui. Bem, avisos gerais, porque a galera tá chegando para essa aula e eu tô segurando aqui para essa aula começar. Avisos gerais, essa aula vai ficar salva, então se alguém perguntar, por favor, você já me ajuda e põe aí, já vai ficar salva. 2, essa aula termina que horas? Quando eu acabar, entendeu? Quando acabar. Isso aqui é online, isso aqui acaba quando eu terminar, tá? Que deve ser a partir de umas 5h45, por aí. Mas assim, tô preocupado não, irmão, tô aqui, ó, que nem sabe, dono de TV que fala assim, ó, vou ficar aqui até 10 da noite se precisar, Deus me livre. Mas enfim, porque ainda tem que terminar a aula de amanhã. Tu me elogiou, Letícia? Tu viu que elogiei você na porta de prova ontem, trabalhando pelo seu aumento? Boa, mulher. É isso, Letícia, é isso que a gente precisa, entendeu? Mas tu elogiou pra pessoa certa, pro dono, entendeu? Tu elogiou pra ninguém, pra um outro professor. Aí o outro professor só vai puxar minhas pernas, entendeu? Tô brincando, vamos lá. Ó, tava vendo meu vídeo de revisão agora, boa, Silvio Santos Estratégia. Bem, agora valendo, hein? 3, 2, 1, chama. Seguinte, isso aqui é os tais dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável aplicados à ONU. Tem vários projetos, várias ONGs e várias empresas que andam ajustando nisso. É claro que a gente tem que entender isso aqui também num sistema econômico, sabe? Não é porque as pessoas que só estão trabalhando nisso querem salvar o planeta, né? Ser o Capitão Planeta, ser pessoas do bem. Tem muita gente que está utilizando isso aqui falando, por que eu não posso ganhar dinheiro com algo que é certo? Então, vamos olhar para muito dessas tecnologias aqui. Tudo bem? Então, daqui, eu gostaria mesmo de trabalhar todos os temas, um por um, puxando a química de cada tópico, juro. E era assim que eu estava começando a estruturar a aula. Só que aí ia ter 5 horas de aula, né? Ou ia precisar de 2, 3 aulas, e aí não vai rolar. Aí o que eu fiz? Eu escolhi alguns. Eu escolhi esses aqui, beleza? Meio que aleatório, meio que arriscando. Tudo bem, eu sei que tem vários temas que são muito prováveis, né, de trabalhar química, por exemplo, vida terrestre. Por que eu não vou trabalhar aqui? Porque a gente já fez uma aula sobre solo, de revisão, então tem alguns que eu
que eu tive que pular, infelizmente. Eu queria muito trabalhar esse tema 5 na parte de química. Quem não sabe, eu fiz lá uma série da química do amor, explicando sobre os neurotransmissores e tal, que vem muito sobre essa educação sexual do ponto de vista químico, sabe? Mas não escolhi. Então eu escolhi esses aqui. Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, indústria e inovação, vida na água, consumo e produção responsáveis. Esses são os temas que eu vou trabalhar puxando para algumas tecnologias de química. E aí, como é que funciona a aula? Você vai ver que eu vou apresentar umas informações, eu vou falar, olha, se fosse apresentado essas informações e caísse essa pergunta, o que seria responder? Então você vai ver que a aula é o tempo todo nessa proposta de pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Toda vez que tiver uma pergunta e eu liberar o gabarito, vai vir embaixo mostrando qual é o conteúdo. Porque às vezes você vê uma pergunta e fala, não tem a mínima ideia. O que eu precisava saber para responder isso? Aí vem um conteúdo que você vai no nosso curso e estuda. Ah, eu precisava saber de propriedades físicas de compostos orgânicos no tema de solubilidade. Vai vir aparecendo ali embaixo. Então esse é o roteiro da nossa aula. É um roteiro baseado numa proposta de avaliação de aprendizagem. Então eu vou simulando várias perguntas, cobrando alguns conteúdos de vocês. Beleza? Não vou falar especificamente da COP27. Não vou. Mas dá para vincular, muitos desses assuntos vão estar lá, né? Bem, ODS, vamos no primeiro tópico aqui, erradicação da pobreza. Onde é que a química pode estar inserido nesse ponto? Então eu fui lá, busquei um assunto importante que é o desenvolvimento de fertilizantes alternativos como suporte ao manejo agroecológico de sistemas de produção agropecuária familiar. A grande treta que a gente pode vincular a química com esse tópico 1 é exatamente da agricultura familiar. Como que alguém, né, tendo um plantiozinho pequeno, às vezes pode competir com uma grande fazenda ali que consegue ter uma quantidade muito maior de fertilizantes. Então você está plantando na sua terrinha e não tem aqui muito dos fertilizantes, eles são caros, né? Você não tem uma fazenda muito grande. Então a falta de fertilizantes pode acabar puxando para essa desigualdade maior, enfim, né? Então deixa esse tópico aí para você refletir. Mas vamos lá. A produção de fertilizantes alternativos a baixo custo, reduzindo ou eliminando a dependência externa, pode ser viabilizada pela integração dos componentes animal e vegetal nas propriedades. Por meio de aproveitamento dos resíduos de criação de animais, estão sendo desenvolvidos 4 tipos de fertilizantes. Aqui a parte importante, se caísse assim no Enem, ó, o que você tinha que tocar? Que aqui está a dica. 4 tipos de fertilizantes. 3 fertilizantes orgânicos, sendo a compostagem, vermicompostagem e os biofertilizantes líquidos, e um fertilizante organomineral, composto enriquecido com pó de rocha. Vamos para a primeira pergunta. Se caísse esse texto na prova do Enem e viesse com essa pergunta, é para isso que tem essa aula, é para isso, ó. A partir do que você já estudou de química, vem Enem. Identifique a alternativa que apresenta um material capaz de formar o fertilizante organomineral. Tem vários pontos, já eu falo qual é o conteúdo ali, onde é que você poderia trabalhar esse conteúdo, né, no nosso material. Enfim, então o Enem, quando vem com uma perspectiva desse jeito, ele está cobrando você conhecer sobre fórmulas de substâncias, propriedades de substâncias, vinculado a uma situação problema e conseguir interpretar isso de maneira científica. O ensino de química, ele tem que ser assim, gente, no futuro. A química não tem que ser ensinada para você saber química. Ela tem que ser ensinada para vincular com a sua vida. Beleza? Se você precisar de mais tempo para responder, pausa esse vídeo, hein? Bora lá. Você teve aula disso? Não. Mas você teve aula de reconhecimento de compostos orgânicos e compostos inorgânicos? Teve, né? Quais são os compostos inorgânicos? Ácido, base, sal, óxido, né? Os compostos orgânicos, a gente tem ácido carboxílico, cetona, éster, éter, enfim, amina, enfim. Então aqui, ó, qual raciocínio você tinha que ter? Organomineral. Cara, um negócio de minério com uma parte orgânica. Então, tinha essa dica no texto. Composto enriquecido com pó de rocha. Cara, então tem que achar a rocha. Nitrato de amônio, ele seria que tipo? Ele seria um fertilizante químico,
porque não tem a parte orgânica aí, ó. É o NH4NO3. Então essa opção A está fora. Opção B, água, farelo de arroz e casca de ovo. Tanto o farelo de arroz quanto a casca de ovo vem de porções orgânicas. Mas onde é que vem a parte mineral? Se você puxasse, não, mas a água a gente pode considerar, volta para o texto, pó de rocha. Opa, a água não entra nesse quesito de rocha. Então o B está fora. C, apatita e borra de café. O café vem da porção orgânica. E a apatita é uma rocha. Opa, resposta, item C. Tem aqui uma rocha, você não precisava saber exatamente que tipo de rocha é essa, mas é uma nomenclatura que já, né, vem ali na parte da geografia, hematita, apatita, calcita, então essa terminação ita aí já é algo que você iria puxar para a parte da biologia. E a borra de café é a porção orgânica. No item D, fala de cascas de banana mais minhoca. Esse aqui seria a vermicompostagem, mas não tem o pó de rocha. Resposta item C. E o conteúdo introdução orgânica, porque lá em introdução orgânica é que eu vou falar o que é orgânico e o que não é, né? Por exemplo, nem tudo que tem carbono é orgânico. CO2, ácido carbônico, íon carbonato, carbono grafite, carbono diamante, todos esses têm carbonos e são inorgânicos. A nossa definição de compostos orgânicos é: a maioria dos compostos tem carbono, menos esse aqui, ó. É isso, é assim que a gente define. Tudo bem? Então, primeira perguntinha, ficou top essa pergunta. Ficou top. Rafaela, começou agora, você chegou na primeira pergunta. Botamos muita fé no ovo, gente. Quem que estava aqui na minha última aula de segunda-feira que falou, que eu falei do problema do Tião. O Tião é o meu manjericão que tá amarelado. Aí falaram assim, problema de magnésio, professor. Aí eu, caraca, fui para casa e fiquei, eu preciso colocar um magnésio. Eu podia comprar o fertilizante, mas era feriado. Aí eu falei, irmão, preciso comprar um magnésio. Preciso arrumar um magnésio aqui em casa. Aonde que eu tive o raciocínio de puxar o magnésio? Da casca do ovo, já que a gente puxou para cá, ó. A casca do ovo é formada de carbonato. O componente principal é o carbonato de cálcio. Beleza, mas gente, aonde você encontra cálcio cálcio na natureza, você vai encontrar magnésio. Então, na casca do ovo vai ter um pouquinho do magnésio, mas era o que eu tinha lá. Né? Amanhã eu compro o fertilizante que tem mais magnésio e trato lá no Tião. Né? E oremos pro meu manjericão se manter um pouco mais verde, que o bicho tá meio amarelado. Ó, é isso. Ia meter desodorante. Eu olhei a forma do desodorante, tá? Eu olhei, não tinha. Nem todo desodorante tem hidróxido de magnésio. Tem mais naqueles leite rosa, aqueles negócios lá tem. Mas magnésio, por exemplo, de folhas verdes escuras, aí não vai dar, né? Não vai dar pra gente falar aqui. Mas vamos lá. Aqui, vamos supor, aparece essas informações na prova do Enem, tá? Claro que vai vir um texto, mas aqui eu estou trabalhando mais alguns pontos. Então, quando se faz a compostagem, só para trazer ali, né? Quando se faz a compostagem, tanto na compostagem quanto na vermicompostagem, a gente trata aquele lixo, né? E daquele lixo você obtém um extrato, o tal do adubo, que é o tal do humus. Quimicamente, o que é esse humus? Tá, beleza, uma matéria orgânica, ali, um adubo, né, rico ali, principalmente em nitrogênio e outros elementos. Tá, aí vamos supor que no texto ele fala, ó, o humus, ele tem uma composição principal de 3 dessas substâncias. Tem a humina, que é insolúvel em meio ácido e alcalino, o ácido úmico, que é solúvel em meio alcalino e insolúvel em meio ácido, e o ácido fúlvico, solúvel em meio ácido e meio básico. Tudo bem? Beleza? Então, lá essas informações. Tu já começou a fritar. Falou que esse aqui é o A e esse aqui é o B. E vem a perguntinha. Puf! A partir das informações, pode-se afirmar que o ácido úmico e o ácido fúlvico são, respectivamente... Então, cara, ó... A partir dos grupos funcionais apresentados nessas moléculas, você vai ter que pensar nesses grupos funcionais e relacionar isso com solubilidade. Se tem um tópico que cai muito no Enem, é o tal da propriedades físicas dos compostos orgânicos. A gente tem um capítulo só para isso. Para você estudar isso, você precisa saber todas as funções orgânicas, né? Então, aí lá vai ter um tópico de solubilidade, lá no material tem. Vamos lá. Se precisar de mais tempo, pausa o vídeo aí para você refletir sobre.
Bem, antes da gente pensar em relação a pH e pOH, o que a gente vê uma diferença aqui? O ácido fúlvico, ele é solúvel tanto em meio ácido quanto em meio básico. Ou seja, ele é solúvel, ele é muito mais solúvel. Né? Ele tem uma facilidade maior de ser solúvel. Já o ácido úmico, que ele está perguntando só desses dois, ele não perguntou da umina. Solúvel em meio alcalino e solúvel em meio ácido. Ou seja, ele é menos solúvel do que o outro. Tá, então o insight aqui seria pensar qual desses é o mais solúvel. Lá na química orgânica, você descobriu que quem puxa, quem arrasta muito essa solubilidade, aqui eu estou perguntando a solubilidade em água, tá? Quem arrasta muito essa solubilidade é se o composto orgânico ele tem cargas, se ele já é um íon, que não é o caso, né? Nenhum aqui tem um íon, por exemplo. Se fosse aqui COO-, cara, esse aqui é muito solúvel em água. Vi uma carguinha no composto orgânico, ele é muito solúvel em água. Aqui a gente não tem essa possibilidade dele ser iônico. Então a gente vai para o próximo que puxa a solubilidade, que são os grupos que fazem ligação de hidrogênio, o famoso quando o hidrogênio está ligado ao FON. Beleza, aqui a gente analisa pela quantidade de OHs. Aí você vai me falar, professor, os dois têm muitos OHs, concordo. Então os dois apresentam uma certa solubilidade, só que eu estou comparando aqui, eu quero saber quem que é o mais solúvel. O mais solúvel é aquele que vai ter mais OHs. De que maneira? Não uma quantidade de OHs em número, mas imagina uma molécula orgânica. Não tem um processo de solvatação? As moléculas de água vão vir cercando. Então, quanto mais OHs tiver distribuído em toda a superfície da molécula, mais solúvel ela vai ser. E não pelo número, essa molécula aqui tem 10 OHs, essa aqui tem 20. Cara, mas o tamanho delas depende, né? Aquela pode ter 20, mas ser uma molécula gigantesca e os OHs estiverem só na pontinha. Então ela não vai ser tão solúvel quanto a outra. Então aqui, quem que se distribui mais OHs em toda a sua estrutura é o A. Tem OH, filho, pode fazer ligação de hidrogênio em qualquer canto. Já no B, vão ter alguns momentos que vai apresentar uma maior quantidade de OH, mas aqui não vai ter, né? Aqui não vai ter, aqui não vai ter. Então, a partir dessa análise de OHs na estrutura como um todo, a gente percebe que o A é mais solúvel porque ele é lotado de OHs em toda a sua estrutura. Check? Esse era um dos raciocínios. Não sei se você pensou em quantidade de grupo ácido, né? E aí logo ele vai ser mais solúvel e meio alcalino. Não sei se você pensou um pouco nisso, mas o raciocínio que eu imaginaria ali era pensar nesse quesito de solubilidade. Logo, a gente sabe que o ácido fúlvico vai ser o A. Então, respectivamente, a resposta item B, e esse conteúdo está na aula de propriedades físicas dos compostos orgânicos de solubilidade. Tranquilo? O povo tá ali, ó. A, B. É A ou B? 50%. 50-50 ajuda muita gente. Faltou criatividade não, queria ser mais direto, assim, não queria colocar muito. Faltou criatividade. Quem é tu, Luiz, para falar da minha criatividade? Olha aqui, ó, me matando, estudando sobre química do adubo e desdenhando. Ainda nesse texto, próxima pergunta. Ó, identifique o material que é fruto... Esse item ficou maravilhoso, sério mesmo. Identifique o material que é fruto da decomposição inicial de farelo de arroz. Pelo amor de Deus, aqui não é ensino superior. Claramente, não é para você saber a rota, mas para ter uns insights. No Enem, quando você vê um negócio falando, como é que eu vou saber disso? É porque o raciocínio vai ser muito mais simples. Então você vai pensando de maneira mais simples, é o quê? O que que o farelo de arroz tem a ver com esse negócio? O que que tem nesse farelo? Porque esse humus, né, isso aqui, ó, então, o A ou o B, ele vai ser formado a partir dessa decomposição. Não é uma decomposição direta, não vai liberar só CO2 e água e vai embora. Ele forma CO2 e água, mas vai ficar ali o meio termo. Se esse negócio continuar se decompondo, aí sim ele vai liberar o restante lá de CO2 e água. Tudo bem? Então, que pontos que tem nessa parte em comum? Barbudinho, relaxa. Vai dar certo. Bem,
Boa, Guilherme Cruz. Boa, cara. Era isso. Era esse o insight. Agora vocês estão começando a ficar mais atentos nos detalhes. Farelo de arroz. O que você sabe? Cara, que o arroz é rico em carboidrato. Isso você sabe. Então, vai ter uma decomposição orgânica de carboidratos. É claro que vai depender do arroz. A gente vai falar do arroz daqui a pouco, né? O arroz integral, arroz branco e tal. O que ele muda quimicamente. Vou dar uns insights, claro. Porque, né, afinal de contas, química é para aprender a cozinhar. E aí, desse carboidrato vai sofrer decomposição, mas não libera tudo o CO2. Vai formando os intermediários, enfim. Então, você precisava desse insight. E aí, de repente, você bate o olho nisso aqui, ó. Dessas estruturas, quem tem uma estrutura que você possa lembrar do carboidrato presente no arroz, está aqui, ó, representado aqui, como se fosse uma glicose, olha lá, ó. C6H12O6, numa porção ali proveniente, se vai ser uma glicose, frutose, sei lá, alguma coisa ali proveniente dessa parte de carboidrato de açúcar. Então, a resposta era exatamente isso. Não era para você saber a reação, era de falar, olha, eu vejo aqui 2 pontos em comuns. Item B. Está na aula de polímeros, na parte de biopolímeros, que eu vou explicar sobre carboidratos, né, e como que é formado isso aí. Foi bem, Guilherme Cruz, é isso mesmo, cara. O raciocínio pegou a dica. Bem, então, nessa parte de erradicação da pobreza, pensei nessa desigualdade, e muito dessa desigualdade é de não ter acesso a fertilizantes, principalmente no campo, na agricultura familiar. Vamos para o segundo ODS. O segundo ODS, puxei para a parte do Fome Zero e agricultura sustentável, que ainda está um pouco vinculado àquela parte da agricultura familiar, mas assim, não necessariamente, né? A agricultura familiar ela tem que ser a única sustentável. A gente tem que pegar grandes agriculturas, grandes fazendas aí, trabalhar isso que seja no ponto de vista sustentável. Eu não entendi, o cérebro foi sozinho. Recurso, misturou com biologia. Ah, tá. Bem, aí, olha só, imagina que vem essa informação no texto. MST, maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Esse assunto estava num dos pontos, né, dos highlights aí dessas semanas. Então, esse texto está aqui, ó, a fonte, BBC News Brasil em São Paulo. E vem com esse texto aqui, ó, mostrando o discurso da agroecologia antagônico ao agronegócio por não envolver insumos como adubo químico e agrotóxicos. Passou a ser adotado pelo MST por volta do início dos anos 2000, sendo estudos acadêmicos, segundo estudos acadêmicos. Então, a ideia de utilizar... o que seria esse arroz orgânico, né? Já que é meio doido a gente pensar assim. Arroz orgânico e arroz que não é orgânico. O outro arroz é quê? De plástico? O outro arroz é um minério? Não. Então, quando a gente fala desse termo arroz orgânico, tomar um cuidado com isso, porque a habilidade 2, se eu não me engano, da ciência da natureza é fazer esse contraponto do senso comum com o senso científico. O arroz orgânico é utilizar apenas fertilizantes orgânicos e não fertilizantes químicos. Então, quando a gente produz o nitrato de amônio através de reações químicas, né, como que seria produzido isso? Você consegue montar essa reação? Isso aqui é um sal, então ele vai vir de um ácido e vai vir de uma base. Pensou? Qual que é a reação? Podia ter colocado isso, né, como uma pergunta, mas o insight veio agora. É essa reação aqui, ó. Eu coloco aqui, ó, o ácido nítrico com hidróxido de amônio e aí vai formar o NH4NO3 mais água. Então, faço isso num laboratório e aí eu vou obter isso de maneira química, né, sem envolver uma parte sustentável, enfim. Então, eu vou ter que ficar pegando desses componentes aí. Então, ao colocar nitrato de amônio, isso é um fertilizante sintético, que eles chamam de fertilizante químico no dia a dia. Porque, né, tudo vai ser químico aqui, né? Tudo aqui vai ser molécula, você não vai estar tratando com vácuo, com nada, né? Enfim. Então, quando se fala de arroz orgânico, é porque a gente vai estar utilizando insumos agrotóxicos que vêm de maneira orgânica, ou seja, de maneira natural ali. Bem, e aí, o que eu vou estar trazendo aqui? Vim atrás de um rótulo, não peguei de uma marca de arroz e peguei de um bolinho de arroz. Tudo bem? Desse bolinho de arroz, olha só o que tem nos seus ingredientes. Ainda bem que tem arroz, tem sal,
acidulante, ácido cítrico, álcool, açúcar. A sequência que esses componentes são listados, isso é sempre, tá? Em qualquer produto que você pegue, é por ordem de abundância. Pasme, existem alguns componentes que é bolinho de arroz e o componente maior nem é arroz. Nesse caso, ele ainda é bom ainda, porque tem bastante arroz, mas depois tem muito sal, depois tem muito acidulante, álcool, açúcar, e aí vai, né? Às vezes você compra alguma coisa que é bolinho de arroz com, sei lá, limão, e aí de repente ele está listado lá no finalzinho, tem só uma notinha de limão, sabe? Mas a pergunta é, a partir desse rótulo e a partir da lista dessas substâncias, eu quero que você me responda isso. Tá? Então vamos supor, caiu um texto do Enem falando de aditivos alimentares, fiz uma aula sobre isso esse ano, aditivos alimentares, está falando dos acidulantes, esses são alguns dos acidulantes utilizados ali para alguns materiais, alguns alimentos, e aí pergunta qual substância listada ao lado, no caso acima, né, é um acidulante mais forte, o ácido lático, cítrico, tartárico ou fumárico. Não, você não tinha que saber decorado, por isso que forneceu esses valores de pKa. Então você tem que analisar esse pKa com esse conceito de acidulante, beleza? Marcos Vinícius, daqui a pouco a gente vai puxar por agrotóxicos, inclusive tem uma aula de agrotóxicos já no canal do Estratégia, daqui a pouco eu coloco o link para tu. Lá vai estar mais completo. Na verdade, eu acho que eu falei... não, aqui não. Eu falei disso na outra aula. Depois você coloca, pode cair assim no vestibular, agrotóxicos. É uma aula de 1h40, eu e a professora Priscila de Geografia falando sobre agrotóxicos. Então, um tema que pode aparecer bastante. Qual o raciocínio dessa questão? O que tem a ver pKa com acidulante? Então, o acidulante mais forte é aquele que é mais ácido. Aquele que é mais ácido é aquele que libera mais H+. Então, a gente tem que pensar em relação a esse pKa. Bem, o que é pKa? Pensa como se fosse... O que é pH? pH é menos log da concentração de H+. Então, quando eu tenho um pH 5, a concentração de H+ é 10 a menos 5. Quando eu tenho um pH 8, a concentração de H+ é 10 a menos 8. Então, você está vendo que quanto maior o pH, menor a concentração de H+, por causa desse sinal negativo. A mesma relação vai acontecer com pKa e Ka. Quanto maior o Ka, significa que a substância é mais ácida. Só que quanto maior o Ka, menor o pKa, porque a fórmula é menos log. O pKa é menos log do Ka. Por causa desse sinal negativo, fica inverso. Então, se a gente está procurando o ácido mais forte, é aquele que tem a maior constante ácida, logo aquele que tem o menor pKa. E aqui, quem tem o menor pKa é o ácido tartárico, resposta item C. Isso está na aula de propriedades físicas compostos orgânicos, acidez e basicidade. Você viu aí que estou puxando bastante para essa parte de orgânica, né, de propriedades, porque a gente falou de química geral já nos outros tópicos. Então é essa linha de raciocínio. Como chama a aula dos acidulantes? Lívia, tá no curso só. Lá na aula dos acidulantes, para quem tem o curso, tem o último tópico do curso, tá lá, aula extra. E aí tem uma aula de aditivos alimentares. Falei disso lá. Se o ácido tartárico é melhor acidulante, por que usam muito mais o ácido cítrico? Não, então, Guilherme Cruz, porque às vezes você quer controlar a acidez, mas não quer controlar muito, né? Então, não é porque ele é o melhor, então ele vai dar um melhor sabor? Não necessariamente. E também tem um quê do custo em si, né? Então, esse aqui mesmo utilizou acidulante e ácido cítrico. Beleza? Bem, próximo. Porque não, eu vou falar só isso. Pronto, não vou falar mais nada. Outra pergunta que eu posso puxar a partir de Fome Zero e Agricultura Sustentável é essa aqui, ó. Já que a gente falou de aditivos alimentares, cupom prazeres é ótimo. Já que a gente está puxando aqui de aditivos alimentares, que é um dos temas que eu apostei ao longo do ano, fiz lá aquelas aulas especiais, pensa nisso aí, ó. Identifica uma substância umectante e uma antiumectante, respectivamente. Então, primeiramente, você tem que pensar o que é umectar e o que é antiumectar.
pensar isso que foi colocado no material. Então, eu tenho um material, se eu colocar isso, vai umectar. Se eu colocar isso, vai não umectar. E pensar em relação à interação entre as partículas. Firme? Precisar de mais tempo para pensar. Gente, enquanto isso, uma pausa. Professor, meu Deus, que aula de química é essa que eu não estou entendendo nada, eu não estudei nada disso. Relaxa. Conforme eu te disse, na prova do Enem vai vir um texto, então provavelmente viria um texto explicando o que é umectar, o que é anti-umectar, né? Umectar tem a ver com deixar aquilo mais úmido. Anti-umectar é o contrário. Então, a partir desse raciocínio, você vai pensar nessas substâncias e pensar o que a água tem afinidade. Então, isso poderia vir desse jeito. Boa, Gabriela Almeida puxou ali, ó, o umectante tem afinidade à água. Boa, é esse raciocínio. Não, o Enem não é que nem a prova da Unesp que eu resolvi ontem, que assim, ó, nem li o texto, já é direto para a pergunta, papum, papum, papum. Não, o Enem você vai ler a pergunta para entender o que ele está perguntando, mas aí você vai ter que pegar uma ideia ali no raciocínio, pegar uma ideia no outro. Então, por isso que às vezes, leu o texto, leu a pergunta, cara, tô voando, pula. Vai para uma próxima. Às vezes, quando você chegar lá na quinta pergunta, você vai lembrar do raciocínio da primeira. Isso é muito normal, tá? Boa, Luigi, é isso, cara. Isso da química é isso. Ó. Essa eu vou odiar só por causa daqueles saquinhos de sílica. Luigi, tá voando em química, cara. Qual é a resposta? Tum, item A. Glicerol e dióxido de silício. Arrasou. Vamos lá. O que é o glicerol ou glicerina? É o propantriol. Lembram daquele raciocínio que eu falei já no início da aula? Olha lá, ele tem o H em toda a parte da molécula. Cara, onde vier molécula de água, ele vai interagir. Se eu for comparar a solubilidade dele com o propantriol, só tem o H aqui, ó. Então esse vai ser muito mais solúvel em água do que esse, por exemplo. Beleza. Se ele é muito solúvel em água, então ele tem muita afinidade pela água. Se ele tem muita afinidade pela água, ele vai ser um umectante. Você coloca o glicerol no material, ele vai ficar puxando a água ali, ó. Não vai deixar aquilo ressecar. Então, por exemplo, você vai colocar ali, sei lá, fez um biscoito, não quer que esse biscoito resseque, né? Fez ali um material que é líquido, não quer que aquilo ali perca água com facilidade. Tem uma maquiagem, né? Tem um pó, o pó, quando você vai colocar lá uma maquiagenzinha, você não quer que aquele pó fique duro, totalmente compacto e seco. Ele tem uma certa oleosidade, porque quanto maior a oleosidade que vai ter naquele pozinho, não quanto maior, mas um pouco dessa oleosidade, mais fácil de acoplar na oleosidade da pele. Então, tudo isso pode estar vinculado com essa parte. Então, aqui a afinidade com a água, então logo ele teria uma função de ser umectante. E o que seria anti-umectante? Exatamente não deixar a água entrar naquele material. Beleza? Que aí, no caso, é a sílica, né? O dióxido de silício, que, por exemplo, você tem lá, compra ali um celular e vem aquele saquinho de sílica. Porque se tiver vapor de água, ela vai ficar preso aqui nessa estrutura. Professor, mas eu não estou entendendo. Porque, às vezes... Por que você, às vezes, não entende? Porque se eu estou colocando o glicerol e a sílica, ambos vão interagir com a água e a água vai estar para aqui, ó, vai estar puxando para o material. Se você analisar o material como um todo, vai causar essa confusão. Bem, qual que é a treta? A sílica, ele é uma estrutura cristalina e as moléculas de água, eles vão sair de uma porção externa do alimento e vão para dentro desses cristais. Por isso que ele vai retirar a água. Agora, quando a gente coloca o glicerol ele não forma assim um aglomerado de gliceróis que vai puxar água para dentro deles. O glicerol ele fica dissolvido em todo o material e aí ele vai ficar ali sugando a água, puxando a água, deixando a água em contato com esse material, entende? Depende, os dois têm essa forte atração de água, só que imagina aqui com o dióxido de silício, a sílica, como se fosse um filtro, assim, sabe? Que essas moléculas de água elas vão entrar dentro desse filtro, ou seja, eles vão sair da parte externa. Se a parte externa for a massa do bolo, se for alguma outra coisa, vai para dentro desses cristais. Já o glicerol não aprisiona a água dentro desses cristais ou dentro desses filtros. Então ele vai deixar naquele material como um todo.
108, caderno amarelo. Imagina. Dá um print aí, Marcos Vinícius. Dá um print aí que eu preciso lembrar, gente. Boa, gente. Sílica é a bolinha de gel que bota na água? Não, Todd. Que bolinha é essa? Aquele que vai aumentando de tamanho? Não. Aquilo ali pode ser um poliacrilato de sódio, né? Depende de que bolinha que você está falando. Vamos falar de outros aqui, rapidinho? Bem, a sacarina, ele é o adoçante, né? O glicerol já falei. Os nitratos, eles são íons e eles são utilizados mais como conservantes, né? De matar, utilizado em linguiça, por exemplo. Ácido cítrico é mais utilizado como antioxidante. Cloreto de sódio é o sal mesmo, né? E o bicarbonato de sódio aqui é para deixar o meio mais básico, corrigir o pH, enfim. Beleza? Alguns aditivos alimentares aqui para um tópico. Vamos para o próximo ODS? O próximo ODS é treta, hein? Eu já tinha falado desse tema antes, mas esse tema eu acho ele muito atual, então não estava trabalhando para o Enem agora. Mas a partir do momento que a prova do Enem de humanas veio mais atualizada, existe uma probabilidade muito forte de cair isso aqui, ó. Calma. Luigi, uma dúvida. Luigi mandou, prazeres, arroz tem sílica? Pergunto por que o povo usa ele para secar o telefone. Isso. Boa, a Lívia já respondeu. O arroz tem amido, e o amido vai ter essa característica de puxar a água porque tem vários carboidratos. Então ele vai interagir desse jeito. Beleza? Isso mesmo. Então, João Ninguém, esse nitrato que é cancerígeno, se assim fosse, a gente estava ferrado, né? Porque o nitrato é o nosso fertilizante maior ali que é utilizado. O problema está na quantidade de nitrato que às vezes a nossa alimentação apresenta. Eu acho que ainda vou falar aqui de outros aditivos, né? O problema, mas eu vou já puxar aqui para falar sobre os aditivos em si. Aditivos alimentares. Qual que é a treta dos aditivos alimentares, pra vocês não caírem nesses fake news? O problema não está no aditivo, entendeu? Já que a gente está falando um pouco de sustentável. O problema não está no aditivo. O problema está em você consumir tudo de aditivo. Por exemplo, antes você fazia lá o arroz em casa, feijão em casa, carne em casa, a salada, mas no café da manhã você tinha um pão que foi numa padaria ali caseira que fez, né? Aí pegou ali uma fruta. Na janta você foi lá e comeu, sei lá, um biscoito com alguma outra coisa. Então você teve uma série de alimentos naturais, né? E consumiu um que é industrializado. Então, nesse industrializado, chegaram aqui alguns aditivos alimentares que, principal, é pensado de uma maneira de aumentar o período de vida, né? Quando você compra um pão na padaria, meu irmão, no outro dia já não tem como comer mais. Agora, quando tu vai comprar um biscoito, ele tem uma validade de 2 anos. Como é que funciona isso? Esse bicho aí, você olha lá, ele é feito, às vezes, do mesmo jeito de um pão, enfim, então como é que ele dura? Então, você vai colocar alguns aditivos. A treta aqui não está em relação aos aditivos alimentares em si, e sim ao processo da industrialização de todos os alimentos. Aí você compra já um arroz de caixinha já pré-pronto, um feijão já caixinha que você só precisa aquecer, uma carne que ela já está congelada e só basta aquecer. Todos esses alimentos, eles vão estar ali com aditivos, e aqui é que vem o problema. Aí, de repente, você está consumindo um monte de conservantes, um monte de antioxidantes, que eles reagem com tudo que vai estar ali. Se ele reage dentro do alimento, ele vai chegar no seu organismo, ele vai reagir também. O fabricante vai falar, a quantidade do meu alimento é pequeno, desse aditivo aqui, ó. Ele não causa câncer, ele não causa nenhum problema. Você vai falar, faz sentido. Só que, quando a gente coloca no seu estilo de vida, temos um problema. Aí é o caso do nitrato. As salsichas, as linguiças, elas têm grande quantidade de nitrato. Então, se você comer uma linguiça uma hora ou outra, não vai ter problema nenhum. Agora, se tudo que você for consumir de carne for industrializado, tudo com quantidade de nitrato, quando você coloca isso na balança, é que tem uma treta. Então, a crítica em relação aos aditivos alimentares que você tem que ter noção é de como que está o seu consumo e esse consumo ser sustentável, de ficar comendo tudo que tem aditivos alimentares.
Felipe Silva, esterilização por radiação. Não temos problema, né, no quesito de saúde de utilizar uma radiação. Por exemplo, se faz muito isso com morango. Em vez de ficar utilizando agrotóxicos ou várias outras coisas, você passa uma radiação gama, né, porque a gama tem maior poder de penetração num morango. E isso vai matar alguns micro-organismos. Beleza. Isso vai deixar o morango radioativo? Não. Claro que existe um processo de controle, né? Esses são chamados de alimentos irradiados. Existe um processo de controle disso, de medição dessa radiação, da quantidade que passa e etc e tal, mas dessa tecnologia em si, de um procedimento que a gente tem como qualidade, não gera nenhum problema para o alimento, assim como desses aditivos alimentares, mas a partir do momento que você começa a comer tudo lotado de aditivos, isso vai ter um impacto. Voltando, só para não perder o costume. Tá, não eu ia falar, eu esqueci aqui, né? Preciso falar da diferença do arroz branco pro arroz integral, tá? Arroz branco e o arroz integral. Qual é a diferença nisso? Porque muitas vezes a galera fala assim, arroz integral é melhor, ele é melhor, é mais natural e tal, não. E ainda tem um arroz parbolizado, né, que fala. O arroz branco, o arroz mesmo, um grãozinho, ele vem com uma película. Aí o que você faz? Você lixa essa película e sobra a parte de dentro. Então, imagina o pão, você tira a casca e come só o miolo. Tem a galera que não come miolo, então sobra só o miolo. O que tem nesse miolo do pão? Cara, o miolo do pão é só o amido. Esse é o arroz branco. É o miolo do grão de arroz. A gente fez ele polido. A gente ali, ó, escovou ele. Essa parte do arroz branco, ela só tem amido. Não tem vitamina, não tem nada e tal. Não só tem isso. O arroz integral se utiliza ainda a casca. E aí a biologia traz alguns termos para isso que eu não vou lembrar. Os termos, germes, neves. Um trem que eu vou chamar de casca, mas com certeza não é só a casca, tem um termo da biologia, mas eu não sou biólogo, que nessa parte você tem lá o que nutre esse grão, então você vai encontrar alguns óleos e você vai encontrar alguns traços de vitaminas e alguns sais. Então, além de consumir o amido, você está consumindo outros nutrientes, que são pequenas quantidades. Bem, então arroz integral é melhor? Não tem problema nenhum de você comer o arroz branco, mas lembrar, eu só estou comendo amido, então eu preciso complementar isso aqui com mais legumes, com mais verduras, com outras coisas que vão puxar essas vitaminas e tá tudo bem com o meu prato, entendeu? Já o arroz integral, não, né? Então não significa que eu tenho que parar de comer salada, a quantidade aqui é bem pequena, mas está comendo com outra coisa. O processo de digestão também muda, né? Porque o arroz branco é um amido, vamos dizer assim, que ele vai ser quebrado mais facilmente. O amido a gente classifica ele em tipos de carboidratos, né, específicos. Então arroz integral é um negócio que você come e ele vai se quebrando mais lentamente. Enquanto que o arroz branco, ele é tipo uma bomba, assim, ó, de açúcar. Quem tem problema com açúcar, né, enfim, não pode consumir arroz branco com facilidade, comer sushi, coisa do tipo, porque isso aqui, em meia hora, 40 minutos, gera uma bomba de glicose no sangue. Tudo bem? Chega. Vamos lá para o próximo tópico, que é um tema mais atualizado. Deixei o povo aí, tá ao vivo, Isabela Martins. Esse tema aqui, ó, eu achava que não ia cair no Enem, mas agora, como está mais atualizado e a gente tem um problema mundial disso, e o Enem sabe o público que vai fazer essa prova, eu acho que esse negócio vai cair. Enem, nunca te pedi nada, só cai esse tema, por favor. Os DEFs. Dispositivos eletrônicos para fumar, né? Os DEFs. O famoso fumar pendrive. Se tem um problema de saúde vinculado nesse tópico aqui, ó, de saúde e bem-estar pela ONU, é o tabaco e diminuir o consumo desse tabaco, diminuir o consumo de nicotina. Então, assim, ó, por favor, vai, acerta isso aqui. Vamos lá, ó. Aqui tá para falar de muita coisa, gente. Não se deixe enganar pelas novidades. Dispositivos eletrônicos para fumar também matam. Primeira coisa que deixa tenso, né? O que o cigarro, vamos analisar aqui. O que o cigarro antes ele trazia de repugnante, assim, né? Que fazia as pessoas não quererem fumar. E isso
é bom, né, no contexto da saúde das pessoas. Aí ele deixa um sabor na boca diferente, ele fede, ele, sei lá, a fumaça incomoda, né, tem um cheiro, enfim, várias coisas. Aí, de repente, lança um produto eletrônico. Nesse produto eletrônico não tem chama, então, às vezes não tem nenhum problema você estar ali, né, pegando esse negócio, perde um outro material. Não deixa um sabor desagradável na boca, porque a gente coloca um flavorizante. A fumaça nem tem cheiro, se quiser pode botar um cheiro nessa fumaça. Então, muito de alguns pontos que as pessoas, a ciência falava assim, ainda bem que esse negócio não presta, ainda bem que esse negócio fede, o pessoal começou a manipular. E deixou isso de maneira, num visual mais atrativo. Então ele parece um pendrive, ele parece uma caneta, ele parece fofinho, ele parece inofensivo no ponto de vista da tecnologia. Aí lembra daquela ideia dos 3 R's? Reduzir, reciclar, reutilizar? Tem gente que fala em 8 R's. E um desses R's é repensar. Então, no contexto da sustentabilidade, cabe a nós, na sociedade, pensar, peraí, esse negócio ser fofinho, parecer uma caneta, ou seja, de coisa que um adolescente, uma criança pode esconder e tá fumando e a gente não vai conseguir, eu acho que isso aqui está errado. Eu acho que isso aqui tem que estar errado. Isso aqui não faz muito bem para a saúde das pessoas, ser tão fácil, ser fofinho, de parecer que é inofensivo, sabe? De parecer que você está só liberando uma fumaça. Ah, não, mas não tem nicotina. Ah, é? Então por que você não é viciado em fazer uma vaporização em casa? Ficar ali, ó. Isso aí ninguém faz, né? Principalmente em Brasília, seco pra caramba, que a galera tinha que estar fazendo nebulização, acham que é um saco. Mas é uma fumacinha do mesmo jeito. Mas, porque no seu organismo existe um sistema de recompensa. E a recompensa no seu organismo é dada pela dopamina, dentre vários outros neurotransmissores. Vamos falar sobre a dopamina. O que é a dopamina? É o prazer. Entendeu? Fez um negócio e, isso é bom, isso é o sistema de recompensa. Então, tem esse processo de dopamina com coisas saudáveis e coisas não saudáveis, né? De, às vezes, jogar bola, cumprimentar uma pessoa, encontrar alguém, escutar uma música. Cara, tudo isso vem recompensas no nosso corpo, que é basicamente, a dopamina é o nosso adestrador. De falar assim, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Só que a dopamina, às vezes, ela é disparada em outros processos, por exemplo, pela nicotina, que é olha, isso aqui te relaxou, nossa, me deixou menos ansioso, nossa, me fez isso aqui. E aí vem recompensa, viu? Isso é bom. O corpo fala assim, você sentiu isso? Isso é bom. Só que o corpo não sabe, falando, isso é bom, mas é porque está vindo uma substância que, olha, pode causar câncer, pode causar um problema respiratório, pode... Não, só o corpo fala assim, nossa, isso aqui te deixou mais calmo, isso é bom, vamos, continua com isso aí. Entendeu essa dopamina? É esse adestrador. E aí, esses dispositivos eletrônicos, dessas essências, utilizam lá para queimar, enfim, né? Quem sou eu, porque eu não conheço todas as essências, né? Eu não estou atacando aqui as marcas, mas o que se tem na literatura, todas elas apresentam um percentual de nicotina que tem ali. Ah, mas o cigarro é pior, porque o cigarro, ele tem... Eu, gente, não estou aqui para escolher qual é pior. Eu só quero que as pessoas aprendam que isso aqui não é inofensivo. Isso aqui tem um problema. Ah, mas tem um que mata mais. Tudo bem, não estou aqui para eleger ou colocar o que é pior. Só quero que a gente saiba que isso aqui não é um brinquedinho de soltar fumaça. Tudo bem? Que tá tudo bem em ficar utilizando isso. Não. Não estou aqui para também apontar o dedo e falar, você vai morrer. Todo mundo vai morrer, todo mundo tem alguns hábitos. Eu também não tenho muitos hábitos saudáveis para tudo, mas pelo menos eu tenho claro que coisas são saudáveis e coisas não são saudáveis. Entendeu o papel da ciência aqui? É da gente, pelo menos, saber reconhecer que isso aqui não é isso aí não tem problema nenhum. Temos um problema ali. Mas se você quiser esse problema, aí é um ponto. Bem, tem aqui algumas essências, né? E o que são algumas fake news, né, que podem ser trabalhadas? Então, da fake news dos dispositivos eletrônicos. Não é verdade o argumento de que os DEFs fazem menos mal à saúde do que os cigarros tradicionais, inclusive. Isso não é verdade. Isso aí depende muito da marca, do consumo, depende do tempo de exposição. O cigarro, às vezes, a pessoa demora 1 minuto. Isso aqui, às vezes, a pessoa vai ficar ali, fumando numa sequência de 1 hora. Aqueles narguilés também. Então, assim, isso tem muitas questões em relação ao consumo. Então, a gente não pode bater o pé que sim ou que não. Não há evidências científicas que indiquem o uso de DEFs para parar de fumar. Tem gente que fala assim, você quer parar de fumar? Então começa a fumar cigarro eletrônico.
também não aceite isso, porque você não para de utilizar algo trocando um erro para o outro. E os DEFs oferecem muitos riscos à saúde, como dependência, doenças respiratórias, cardiovasculares e câncer. Tudo bem, então já falei aqui de alguns pontos em relação à saúde e vamos lá. Vamos supor, foi fornecido essas informações no texto da prova do Enem, então apareceu o DEF, vai aparecer isso e eu vou acertar a pergunta. Enem, pelo amor de Deus, eu vou acertar, que vai cair DEF, vou acertar a pergunta. Só falta acertar a resposta aqui, ó. Nasceu no B. Bem, então, o que viria no texto? Falando do solvente que é utilizado nesse dispositivo eletrônico, que 95% desse solvente é o propilenoglicol e glicerina, que é aquela fumaça que você vê lá e tal. Então, tem aqui, ó, propilenoglicol e a glicerina, né? Lembrando a glicerina ou glicerol. Existem e-líquidos é isso, são líquidos de dispositivos eletrônicos, tá? Não é que é um líquido eletrônico, não, é só porque é um líquido que é colocado nesses dispositivos eletrônicos. Tem alguns líquidos que nem tem propilenoglicol, e aí coloca até um pouco de água e glicerina, tudo bem. 90% dos e-líquidos apresentam nicotina, aquilo que eu te falei, né? Assim, não estou falando que todas as marcas têm, mas a boa parte tem nicotina, que é o que vai trazer a dopamina ali, o vício, a vontade de ficar utilizando. Bem, essa aqui é 114 da prova rosa. É isso. Qual solvente precisa de menor eficiência da bateria? Tá, é porque eu não coloquei todas as informações, né? Então vamos supor que no texto fala do procedimento que funciona o dispositivo eletrônico. O dispositivo, ele faz um processo de vaporização do e-líquido. Então esse e-líquido, ele vaporiza, passa pela essência e vai até você, entendeu? Então quando passa pela essência, acontece qual o nome do processo de separação de mistura? Acontece uma extração, uma solubilização fracionada ou coisa do tipo. Beleza. E aí, se esses dois líquidos, eles têm que sofrer um processo de vaporização para passar por esse material, é isso que está perguntando ali. Qual que vai exigir menos dessa bateria? Afinal de contas, né, na hora que você vai puxar, ativa esse sistema eletrônico vai falar, opa, aciona esse negócio, aí ao acionar, fecha o circuito, o e-líquido passa por um processo chamado de atomizador, que está dentro desse dispositivo eletrônico. Esse atomizador ele funciona como se fosse assim, uma caixinha que tem uma resistência de chuveiro e ele vaporiza o e-líquido que vai passar pela essência e vai até você. Ó, bem, e aí? O que você tinha que pensar? Cara, quem vai exigir menos da bateria é que tem maior facilidade de formar vapor. Quem tem maior facilidade de formar vapor é quem tem menor temperatura de ebulição. Então, nesse caso, o propilenoglicol tem menor temperatura de ebulição. Se não tivesse os dados, dava para você responder também por grupos, lembra? Aqui as duas moléculas vão ter 3 carbonos e esse vai ter mais OH. Então vai ter um maior número de ligações de hidrogênio, então as moléculas vão estar interagindo mais fortemente, por isso a temperatura de ebulição desse é maior. Dava para você deduzir isso sem esses valores também. Nem sei porque coloquei os valores, devia ter deixado mais difícil. Mas estava aí, beleza? Tem dúvida disso? Mais um tópico de propriedades físicas dos compostos orgânicos. Errei. Não, aqui não é o tópico de solubilidade, e sim de temperatura de ebulição. Mas está no mesmo capítulo, só botei o tópico errado aí. Beleza? Tudo bem? Dúvidas? Dando a prova... Dando a prova, prof? Ó, para quem chegou agora, eu não tenho acesso à prova, tá? Ainda bem. Eu não veria a prova. Porque vai que eu quisesse dar aula desse tópico e aí eu vejo a prova e eu sei que vai cair esse tópico. Eu ia falar, que droga, não vou poder falar sobre isso. Beleza? Ana Paula, o ODS é Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Isso são os tópicos da ONU e eles foram colocando nesses objetivos aqui. Cada objetivo desse, depois vocês, para quem tem vontade desses temas ambientais, pode entrar no site lá, bota ODS ONU, dentro de cada um vem listado
o que é que eles estão querendo para cada um tópico desse. Então, saúde e bem-estar, dentro desse tópico 3, vem um 3 ponto alguma coisa que vai falar de uma meta global de ter menos tabaco, sabe? É muito louco, porque vocês são muito novos, assim, é muito doido da gente pensar em relação ao tabaco, gente. Já é uma evolução muito grande como sociedade, como informações. Durante um bom tempo, a ciência era utilizada de maneira errada para o tabaco. Tinha a galera que fazia esporte, fumava um cigarro, e aí falavam que não tinha problema nenhum no pulmão, que o problema era outra coisa, entendeu? Durante muito tempo, gente, as indústrias e pesquisas científicas ficaram ali trabalhando de maneira errada, né, ou arrumando alguns argumentos para tentar colocar o que a gente já apontava na ciência como um problema para desconfiar aquilo. Isso acontece muito na ciência. Você vem com várias pesquisas apontando o problema e tem pessoas que vão ficar só arrumando problema na sua maneira de pesquisar para tentar mascarar um determinado problema. Isso é muito comum, infelizmente. Mas, enfim, a ciência tem lá o seu proceder. Tudo bem? Fica gravado. Porque, para quem não sabe o que é o ODS, vale a pena estudar porque cai em temática de geopolítica ambiental. Boa, você arrasou. As propagandas da época, sim. Vou fazer propaganda agora, hein? Tem um podcast, Descanso Ativo, tá, gente? Vale muito a pena e tem um episódio sobre tabaco para quem gosta disso. Tem um podcast chamado Ciência Suja. Eu devia ganhar dinheiro do Ciência Suja, tanto que eu falo dele. No Ciência Suja tem um tópico falando sobre essa indústria do tabaco e ele conta toda essa história. Isso aqui vale muito a pena. Sabe, um dia que você tá assim, ó, cara, tô cansado e tal, bota isso aí. Quem tiver indicações de podcast também, por favor, me indiquem, tá? A minha série que eu tava escutando, terminando. Agora eu tô escutando um sobre como que a memória funciona, muito louco. Maju Christensen. Prof, você pode fazer um dia uma aula de maconha? Legal, falar do THC, né? Legal. Tenho muita curiosidade de como ela age e da composição dela. Uma aula junto com a Bruna, Carol, ia ser top, né? Muito legal falar dos canabidióis, né? Do THC em tudo. Quando a gente analisa da maconha, vou dar alguns insights, vai que aparece na tua prova. Como é um produto muito proibido, né? Então, até a pesquisa, ela é difícil de ser feita. Quando a gente fala maconha, né, parece que só tem uma substância, mas na verdade ela tem dois, né? Tem o THC e o CBD. São duas substâncias que têm ações diferentes no nosso corpo, né? No relato do usuário, eu não uso, tá? Eu sei que às vezes parece que eu fico falando como lugar de usuário, mas não é, eu sou muito curioso. No lugar de usuário tem espécies que são vinculadas na maconha. Fala, essa é espécie masculina, isso aqui é feminino e tal. Se a gente for parar para pensar, é tipo assim, sei lá, batata. Não tem um tipo de batata. Tem batata inglesa, batata baroa, batata rosental, batata não sei o quê. Tem várias espécies. Na maconha, que a gente chama de maconha, também vão ter várias espécies que vão mudar muito das suas substâncias e de suas propriedades. O interessante aqui é perceber a influência de cada um nas sinapses. Que de cabeça eu não tenho, cara. Mas lá no meu Instagram, Professor Prazeres, eu escrevi um texto sobre a ação das drogas. Eu fiz uma série explicando quimicamente a ação de cada uma, tá? Depois só dá uma olhada lá, não fiz em vídeo, fiz em texto. Eu tenho que gravar vídeos para isso. Então pode ir lá que vai ter um textinho falando sobre isso e é bem interessante. Voltando para a aula aqui. ODS, aqui eu vou ganhar um tempo, tá? Porque eu já falei bastante. De água potável e saneamento, quem acompanhou a aula de semana retrasada da Hora da Verdade para o Enem, eu fiz uma aula só sobre esgoto, em que eu chamei a atenção para esse tópico aqui, ó. Se tem um tópico que eu estaria apostando, é o tal do problema ambiental do descarte de antibióticos que estão chegando no esgoto. Não tem pergunta aqui, eu vou só recapitular dessa informação para a galera que nunca pensou nisso. Quando você ingere antibiótico, você extrai antibiótico, né? Defeca ou urina, vai às vezes sair um pouco desse antibiótico. Tem gente ainda que era para tomar a cartela, parou de sentir o sintoma e aí faz o quê? Joga esse negócio e dá descarga. Se tem crime, é isso. Enfim, então tem várias maneiras do antibiótico chegar na rede de esgoto. E aí qual o problema disso? O problema é que esse antibiótico chega no esgoto e no esgoto a gente precisa de bactérias
para realizar o processo de decomposição, tanto aeróbico quanto anaeróbico. O aeróbico é mais do esgoto líquido e o anaeróbico é mais em esgoto fechado, do esgoto sólido, que tem que ser um ambiente fechado. Chegar antibióticos nessas bactérias, cara, é você começar a criar um problema, porque lá tem bactérias que vão estar tomando um antibióticozinho, dá uma bombada, né? Chega mais um antibiótico, dá uma fortalecida, então de repente a gente está criando lá no solo ou em outros lugares superbactérias. Então existe uma preocupação desses descartes e a ONU até já, o mundo pode viver uma nova pandemia. Não, pelo amor de Deus, gente, deu disso, né? E aí não seria uma pandemia viral, e sim uma pandemia de bactérias, né? Queimar nunca, lixo nunca. Beleza? Beleza? Professor dopamina? Que isso, gente? Matheus, cheguei e está falando de maconha? Uai, mas não é química? Não, é isso. O THC é o que dá lombrada? Aí eu já não sei, João. Eu não preparei esse tópico para a aula de hoje. Eu já estudei isso, mas eu esqueci. Eu vou recapitular isso, essa parte do THC e do CBD. Vamos lá, pro ODS, aqui um tópico muito sério, né, que é tema, você tem um assunto que vai aparecer na prova do seu Enem, e aí nem é uma aposta, é uma certeza, é energia, né? Então, claramente, vai ter questões de energia, porque sempre teve, a não ser que venha com questões totalmente diferentes do que ela já fazia antes. Então, tem que saber de energias limpas, de energias sustentáveis, energias não renováveis, né? O problema da utilização de combustíveis fósseis, o acúmulo de CO2, que agrava o aquecimento global, enfim, todos nesses pontos, além daquelas questões que pode comparar valores de energia, né? Ah, esse aqui libera mais energia por grama, libera menos energia por grama, saber fazer essas comparações. Então, não é de hoje que você que estuda para o Enem sabe que tem essas questões aí. Que já eu mostro para vocês, eu fiz uma lista, tá? Com questões envolvendo esses temas que eu estou falando de outros vestibulares e do Enem. Vamos lá. Então, o problema aqui deixa só de pensar em energia limpa. Energia limpa e acessível, cara. Então, aí é que vem a treta. Aí vamos supor, na prova do Enem, aparece esse texto aqui, ó. Mundo. 10% da população mundial não tem acesso à energia elétrica ainda, né? No Brasil, 1 milhão de pessoas, tudo bem que isso é 0,5%, mas é 1 milhão de pessoas não tem acesso à energia elétrica. Eu não estou falando de energia elétrica boa, de qualidade, não tem acesso à energia elétrica, gente. Isso eu fico impactado. Energia solar. Essa é uma das fontes, né, de energia limpa, vamos dizer assim, de maior empreendimento de tecnologias, né? Existe a energia eólica, a energia solar, só que quando a gente pensa no emprego de qualquer que seja energia, isso sempre vai gerar um impacto, tá? Então, na energia solar, qual que é o impacto? Você vai precisar de áreas. Você vai precisar de áreas para colocar, né, esses coletores de energias solares. Então, você vai causar um processo ali de desmatamento, por exemplo, né? Onde é que você vai colocar esses painéis? Mas existem maneiras que a gente pode colocar painéis, por exemplo, em topo de prédio. Imagina, São Paulo, tanto de prédio que tem. Cara, topo do prédio, fazendo nada ali. Imagina, se cada topo de prédio a gente colocasse ali, ó, né, materiais, células fotovoltaicas para obter energia solar. Cara, nem que seja só para funcionar o elevador, já é um caminho, entende? Então, aqui, nesse desenvolvimento da ODS, não que você tem que gerar um processo de energia e salvar já o planeta, mas já começar, às vezes, a gente utilizar para alguns pontos, né? Para algumas coisinhas, nem que seja de casa. E cada vez mais, eu fui numa feira esse ano e eu vi um cara vendendo um projeto mesmo para colocar para movimentação de água a partir de células fotovoltaicas, né? Para fontes de água, ficar utilizando um negocinho lá. Então, essa tecnologia solar, ela está ficando cada vez mais acessível. Não estou falando que ela está super, mas ela está ficando mais acessível. E eu acho que o futuro a gente vai ter
vai ter isso na nossa casa. Assim. Da mesma maneira que, de repente, ficou super acessível o chuveiro elétrico, eu acho que a gente vai ter algumas coisinhas ali. Só que o problema está nas indústrias, né? Como é que elas vão cobrar nisso e esse procedimento aí. Onde que eu acho que isso pode cair na química? Tá? Energia solar, células fotovoltaicas, semicondutores e dopagem do silício. O que esse raciocínio tem? Para a gente produzir energia solar, a gente tem que produzir as famosas células fotovoltaicas. Foto vem de fótons, vem de energia solar, voltaica exatamente nesse processo de voltagem, né, de DDP, enfim. Quem que vai conseguir produzir isso são os semicondutores. Já vou falar o que são semicondutores, e a produção desses semicondutores vem da dopagem do silício. Então vamos supor, vem esse texto aqui para você na prova do Enem. Bora lá. Silício, praticamente isolante elétrico. Agora, o silício dopado, ele é um semicondutor, ou seja, altera a condição de isolante para condutor a partir de uma influência externa, por exemplo, a temperatura. Então, eu dopo o silício e aí ele tem condições que ele pode ser um excelente condutor. Isso é o tal do semicondutor. Dependendo das condições, ele é um bom condutor. E aí vem um texto. Olha esse texto. Na dopagem tipo N, um elemento é adicionado ao silício em pequenas quantidades. Ele possui 5 elétrons externos, de forma que ficam fora de posição quando entram no reticulado de silício. O quinto elétron não tem a que se ligar, ganhando liberdade de movimento. Apenas uma pequena quantidade de impurezas é necessária para criar elétrons livres o suficiente para permitir que uma corrente elétrica flua pelo silício. O silício tipo N é um bom condutor. Os elétrons possuem uma carga negativa, daí o tipo N. E aí vamos supor, aparece esse textinho de apoio e essa pergunta. Identifique o elemento químico utilizado na dopagem do tipo N. Pensa aí um pouquinho. O que está acontecendo, gente? É isso. Agora, pergunta, o senhor tem barriga de chope? Claro, que eu tenho aqui, ó. Por baixo dessa capa existe um abdômen forte, que eu faço muito exercício porque eu tenho problema na lombar. O abdômen é forte, mas por cima existe uma capa de gordura. Filho, eu não tenho 23 anos, tenho 37. Então, para sustentar o estresse que é trabalhar com vestibular, se eu não descontar isso numa pizza, num chopp, num carboidrato, numa massa, eu moro em São Paulo, não vai ter como. Mas a saúde está em dia e é isso que importa, né? E o que importa é ter uma qualidade de vida é melhor do que ter um abdômen trincado. Toma, militei. Vai ter revisão para a segunda fase da Unesp? Até agora eu não estou sabendo nada, não. Eu vi posição, elogios. Pronto. Responder ninguém quer. Agora, opinar sobre a minha vida, aí tá todo mundo. Bora, povo. Qual que era a dica maior que você tinha que caçar nesse texto? Não, gente. Aluno, velho. Aluno é a melhor espécie que tem. Ele possui 5 elétrons externos. Essa era a dica. Então, pegar esses 5 elétrons externos, o que isso significa? Tem 5 elétrons na camada de valência e fazer a distribuição eletrônica. Eu costumo dizer que é bom decorar aquelas frasezinhas da tabela periódica, para já saber onde é que o elemento está. Precisa? É obrigado? Não. Mas na prova do Enem, imagina o trabalho que você vai ter aqui, ó, fazer a distribuição eletrônica de cada elemento. Num trabalho, vai gastar um tempo, né? Então, às vezes, você já saber onde é que ele está naquela coluna, já é saber a quantidade de elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, a galera sabe que o oxigênio é um halogênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. O argônio, um gás nobre, tem 8. O ferro, cara, um metal de transição, ele vai ter 2 elétrons na camada de valência. E o arsênio, ele está lá no grupo do nitrogênio. E todos eles têm 5 elétrons na camada de valência. Então, a resposta é o item D. Essa é a maneira mais rápida, viu? Alguém bater no olho já faz essa questão desse jeito. Quem não sabe disso, vai na distribuição eletrônica. Vou distribuir 33. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, deu 36, 4p3.
Foi. Quantos elétrons na camada de valência? 3? Não, gente. Camada 4, camada 4. Então, 2 mais 3 tem 5 elétrons na camada de valência. Viu o trabalho que deu? Mas sai, não tem problema. Administra lá o tempinho na sua prova. Então, faz a distribuição eletrônica e acha quantos elétrons na camada de valência. Tudo bem? Não, gente, pelo amor de Deus. Ó, por que choras, Caio Castro? Obrigado pelos elogios, gente. Muito obrigado por toda a preocupação estética da minha vida, né, que vocês têm. Muito obrigado. Vamos ter foco? Vamos ter foco? Vai. ODS ponto 9. Dei uma aula disso. Tá lá só para os alunos no tópico de aula extra, né? Esse aqui também é uma treta, hein? Essa treta ela vai puxar a próxima. Tem dois tópicos que eu tô apostando muito. Um é os DEFs, esses dispositivos eletrônicos para fumar, e o próximo acho que vem depois desse, que eu tô assim, ó, Enem, a hora é agora, eu tô aguardando esse momento. Bem, esse tópico já apareceu na prova do Enem, então por isso que não vai ser tão inovador cobrar, mas normal, não é porque caiu uma vez, tem questão de solo que cai o tempo todo, né? Todo ano cai no Enem, então e ele não vem mudando. Então relaxa, se já caiu um tema, não quer dizer que não caiu um conteúdo, entende? Quando eu vou falar lavagem a seco, cara, posso falar de compostos orgânicos, a carbono, a distribuição eletrônica, a meta-separação de mistura, uma porrada de conteúdo relacionado a um conto. Tá no normal, Lívia, tá no normal. Bem, lavagem a seco. O que é essa lavagem a seco? O Brasil ainda vê isso de maneira errada, mas, spoilers, no futuro a gente vai lavar a roupa só com isso. Vai parar de usar lavagem, utilizar água. Ainda mais, o que a gente faz? Como é que você lava a roupa? Você abre a torneira, joga água dentro da sua máquina. Essa água é potável. Você está lavando roupa com água potável. A gente está desperdiçando água potável. Entendeu? Se essa água fosse destilada, água de reuso, água da chuva, ou uma água que não fosse para consumo, tudo bem, mas não é isso que acontece. Entende que isso não faz sentido? Bem, então o que é essa lavagem a seco? Vou explicar o procedimento e vem com a pergunta. Então, acontece uma lavagem, o primeiro ciclo dessa máquina de lavagem a seco vai adicionar um solvente mais um detergente, opcional. Não necessariamente tem que botar o detergente. Só o solvente já limpa. Nesse processo de lavagem, fica passando o solvente, aí o solvente está lá na maquinazinha, né? Aí vamos supor que tem 2 compartimentos aqui, tá? Aqui fica as roupas. Aí tu botou lá deixa eu mudar. Botou aqui o solvente. Aí o solvente entrou aqui na roupa, aí ele interage com a roupa e passa por um filtro e volta para a roupa. Então ele fica nesse ciclo o tempo todo. Toda vez que ele passa aqui, ele vai no filtro e esse filtro tem a função de retirar as impurezas. Quando a gente lava com água, a gente joga a água dissolve e a gente descarta a água. Porque fala assim, é muito mais fácil, só abre a torneira e pega mais água. Na lavagem a seco, a gente não vai desperdiçar esse solvente, a gente vai deixar ele lá ciclo, então o objetivo é ficar usando ele várias vezes e ficar retirando a impureza que ele arrasta. Então, a filtragem de impureza. E depois a roupa vai ficar encharcada, né? Você fazia o quê? A roupa que está molhada, você coloca lá no varal e deixa a água evaporar e pronto. Você não está muito preocupado em recuperar a água. No caso do solvente, não. Porque tem uma natureza química, aquele solvente, né? E tem um quê de custo. Então, o processo de secagem, ele é feito aqui e não necessariamente tem que aquecer muito. Por quê? Eu posso começar a utilizar um solvente que evapora com facilidade. Então aqui só um pouquinho e ele já vai estar ali. Bem, então vamos supor, apresentei essas informações, foram apresentadas na prova do Enem, e aí vem uma perguntinha para tu. A perguntinha é essa aqui, ó. Pure. Foi utilizado o solvente colocado nessa máquina foi esse aí, o tetracloroetileno, chamado de PERC, que tem uma temperatura de ebulição de 121 graus Celsius. Tudo bem? Você disse que ele tinha que ser
favorecido essa ebulição. Tudo bem, eu posso mudar a pressão dentro da máquina e aí eu preciso aquecer pouquinho, né? Lembrando que essa temperatura de ebulição ela depende da pressão atmosférica. A pergunta é essa, ó. Esse processo garante uma vantagem sustentável. Aqui eu estou puxando a lavagem a seco para uma inovação, tá? Uma inovação, não para a parte da indústria, da infraestrutura, enfim, mas estou puxando para essa parte da inovação, para isso aí. Eu acho que talvez tenha uma fuga ao tema ali, mas tudo bem. Bem, e aí? Qual é a principal vantagem para isso? É a reutilização? É um reuso? É o repensar? Ou é a reciclagem? Várias tretas. Beleza? Bora. A galera confunde muito reutilizar com reuso. Deixa eu ver o que o povo está falando no chat. Entendi. A galera confundiu. Ainda bem que vocês estão aqui. Gente, o que é reutilizar? Qual a diferença de reutilizar para reusar? Vou dar um exemplo claro. Tem aqui essa canequinha. Dessa canequinha, coloquei aqui um café, tomei, tá. Acabou o café. Vou jogar a caneca fora? Não, vou pegar mais café. Eu estou reutilizando a caneca? Não, eu estou reusando. A caneca tem essa função de colocar líquidos. Então, eu estou usando ela várias vezes para a função que ela foi feita. Agora, se eu pego essa caneca e de repente criou um furo aqui. Que tenso, criou um furo. Pô, e agora? Não vai dar para botar mais o líquido. Então vou fazer mais outros furos e vou usar isso como um vaso de planta que a água não se acumula e ela vai embora. Então ela era uma caneca e agora ela é um vaso de planta. Quimicamente não mudou, mas mudou é o significado. Isso é uma reutilização. Então reutilizar eu estou arrumando uma nova utilização para ele. Não era para isso que ele era feito. Agora ele é feito para isso. Entendeu? Então, é quando você tem uma garrafa, ele virou um boneco, é quando o pneu ele vai ser utilizado no asfalto, então isso eu estou mudando a função dele. Reusar, eu estou usando várias vezes para a mesma função. Então, quando eu terminei de usar essa camiseta e eu vou lavar, eu vou usar novamente essa camiseta. Não estou reutilizando a camiseta. Eu vou reutilizar a camiseta se ela estiver meio desgastada e ela for virar um pano de chão. Agora, enquanto eu ficar usando várias vezes a camiseta, eu estou usando várias vezes a camiseta. Então, eu estou reusando essa camiseta. Então, aqui, a função é, usei o solvente, terminei de usar ele. O que eu vou fazer com ele? Vou usar ele de novo nesse ciclo. Então, isso não é reutilizar. Eu sei que nem todos os vestibulares cumprem com rigor essa definição. Você só iria marcar reutilizar se não tivesse opção de reuso, tá bom? Mas tendo os dois, você sabe que a melhor resposta é reuso, porque na verdade eu estou usando várias vezes o solvente que foi feito para limpar. Tudo bem? Agora ainda tá... Eu olho para o chat, Rodrigo Hilbert? Colocar prego na Havaiana é reuso? Cara, Samara, esse exemplo foi muito difícil. Colocar prego na Havaiana é uma inteligência absurda. Eu acho que é reuso, você ainda está usando a Havaiana. Agora, do prego, você não tem a mesma ideia. Sabe? Também, cada exemplo. Felipe está ali. Reuso da Havaiana, reutilização do prego. Isso aí não é pergunta do Enem, não. Isso aí é um teste de QI, entendeu? Responder sobre o prego da Havaiana. Tudo bem nesse tema? Eu devia ter pensado na inovação para a indústria nesse tema. Eu forcei a barra, fuga ao tema. Tá? Bem, mas a crítica ambiental maior para lavagem, né? Eu sei que a gente vê isso de maneira errada, né? Tipo assim, parece que estou gastando demais para lavar a roupa, mas no ponto de vista ambiental, não faz muito sentido a gente utilizar água potável e ficar lavando roupa, e a gente vai ver o problema de lavar alguns tecidos, que é muito maior do que gastar somente água. A treta que vai chegar em lavar tecido a gente vai falar daqui a pouquinho. Próximo objetivo do desenvolvimento sustentável é o 12, que vai falar de consumo e produção responsáveis, tem vários. E eu vou ganhar um tempinho, porque nosso tempo tá ficando escasso. E tá aqui, ó. Vou deixar esse link, tá? Dever de casa para vocês. Vou só dar alguns insights aqui, mas eu não vou trabalhar um tema.
esse ano, eu e o professor Marco de História, a gente fez essa aula aqui, ó, a Química e a História do Dendê. Né? E o que o Dendê tem a ver com consumo e produção responsáveis? Mira, Letícia já deu spoiler do próximo tema, que é o que eu estou mais apostando. Microplástico. Já a gente chega lá. Bem, o que o Dendê tem a ver com um consumo e produção responsável? Se tu acha que o Dendê, a principal função dele é fazer um acarajé, não é não. Não, estou falando que ele não serve para isso, mas não é isso. Se tu acha que a maior parte da utilização do azeite de dendê é para fazer um azeite para você comer, não. Enquanto a gente chama de azeite de dendê, o mundo inteiro chama do tal do óleo de palma, né, ou palm oil. A gente chama de dendezeiro e dendê, e eu acho que tem que manter assim, tem que chamar de dendê, eu fico meio irritado quando chamo óleo de palma. Quem é o maior produtor mundial de óleo de palma, vulgo azeite de dendê? A Indonésia. E o que se está tendo de problema lá? Já está tendo um impacto ambiental em relação aos... Tomara que não é. Orangotango? Alguma espécie de macaco. Agora me falhou a memória. Mas eu falei aqui, ó, né, nesse vídeo aqui, ó, nessa aula aqui, a gente vai falar que tem essa mesma dinâmica, essa aula tem a mesma dinâmica, tá? Toda aula do podcast no vestibular vem com informações e perguntinhas, Então, essa aula que tá bem legal, junto com desse pode cair assim no vestibular, se você colocar no canal do Estratégia, você vai ver um outro de agrotóxicos que eu fiz com a Priscila também, que vai cobrando vários desses pontos. Mas, voltando. A maior utilização de dendê, né, desse palm oil, é para cosméticos e medicamentos. Por que isso, professor? A gente vai falar muito isso na aula de amanhã, tá? Caracterização de óleos e gorduras. O azeite de dendê ou palm oil, ele tem uma maior quantidade de óleos saturados. E quanto maior a quantidade de óleos saturados, maior a estabilidade química desse óleo. Quanto mais insaturado ele é, mais fácil dele sofrer uma oxidação. Então, se você quer um cosmético, um medicamento, você não quer que ele se degrade facilmente, né? Então, quando você produz lá, por exemplo, um rímel, né, à base de um determinado óleo, enfim, qual o tempo que ele vai ter de vida? Esse tempo de vida é dinheiro. Se ele vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, ou ele vai durar 20 anos, é o tempo que você pode deixar ele ali, ó, em cima da prateleira até ele vender, né? Então, o dendê, ele tem uma maior quantidade de óleos saturados. Então, não é para comer, né? E aí aqui vem uma treta, né? Porque afinal de contas, a gente está utilizando algo que ele tem um determinado poder nutritivo, que ele tem um impacto em relação à alimentação, para nutrir só a parte de cosmético, medicamento, que muitas vezes a gente poderia estar utilizando outras coisas. Maiara, esses óleos saturados, eles fazem mal? Não. É orangotango. Boa. Botou o Google aí, né? Eles fazem mal? Não. Óleo insaturado é pior? Não. Saturado é pior? Não. O que vai fazer mal é mais o seu consumo. A quantidade que você vai ingerir disso. Tanto os óleos saturados, insaturados, gordura saturada, gordura insaturada, cara, se for de origem natural, vamos dizer assim, o seu corpo já está acostumado. Cara. Entende? O seu corpo está acostumado a comer uma carne, ver um colesterol, ele sabe lidar. Quando eu falo assim, é, claro, tirando todos os problemas de saúde, né? Então, eu estou falando no contexto do humano ali, de maneira geral. Então, o problema, e aí é que a gente vai ter um interesse mais comercial, né? De repente, o que salva é o óleo de coco. Ah, não, é a manteiga ghee. Ah, é a margarina. Sempre vai ter alguma coisa, e, cara, você vai estar mais no alvo comercial, industrial, do que no quesito de saúde mesmo, assim, sabe? Então, Samara tá aí para falar. Ó, orangotangos, ela foi caçar. Orangotangos, o rinoceronte da Sumatra, o elefante pigmeu de Bornéu e o tigre da Sumatra estão todos ameaçados pelo desenvolvimento do óleo de palma. Arrasou, né? É isso, bicho. A Bahia... O João... Não, essa pergunta é genial. O João, a Bahia tá matando os orangotangos indonésios? Meu Deus do céu, João. João,
João, eu falei que o maior produtor, né, mundial de dendê não é o Brasil, é o óleo de palma, vem dos dendezeiros da Indonésia. Enfim, nossa, até desconcentrei. Muito bom. Se não cair igual o João escreveu, vai ter opção A. Opção A, o problema do dendezeiro é que o azeite, o consumo, vai estar assim, ó, o consumo qual é o nome daquele bolinho que faz com azeite de dendê? Ai, meu Deus, matou a piada. Eu nem gosto daquilo. Acarajé, o aumento do consumo de acarajé está matando os orangotangos da Indonésia. Item A, esse vai ser. Bora, vamos voltar. Vocês são demais. ODS, esse é o tema. Ó, lembra que eu falei que tem dois? Os dispositivos eletrônicos para fumar e o microplástico. Enem, a hora é agora de cair esses dois. Por favor, por favor. Treta do microplástico. E aí eu vou te falar aonde é que está o problema do microplástico, tá? Você acha que o problema do microplástico é o canudinho. Ah, eu tenho que parar de usar o canudinho e tal. Tem que parar de usar o canudinho. Mas tem outros problemas que vão estar gerando esse microplástico no oceano. E aí existe já essa análise, está chovendo microplásticos. E agora? Existem microplásticos na chuva. Cara, como? Beleza, não vai falar que o plástico se dissolve pela água. Então a água vai arrastando, vai empurrando esses componentes para lá. Do mesmo jeito que quando chove não é água destilada. A água tem um pouquinho de sais, porque a água acaba arrastando um pouco desses componentes. Tudo bem? Isso está claro? Então esses microplásticos são plásticos muito pequenos, né? Tem alguns que podem ser classificados como nanoplásticos, então assim, moléculas mesmo, praticamente de porções, eles estão na chuva e isso você está sendo contaminado, deve ter uma quantidade enorme de microplásticos dentro do nosso corpo e isso é um problema. Então, aqui em inglês para tu. Já foi encontrado na placenta, boa, Guilherme Alves, isso mesmo. Então, ó, microplásticos. At least, que isso, hein? Gastei. No mínimo, 51 trilhões de microplásticos já foram encontrados nos nossos oceanos. Então, cosmético são produtos que contêm muito plásticos, né, na sua composição, e a gente já falou disso, né? Enfim. Mas, ó a treta. Gente, lavar roupa. Qual é a relação de lavar roupa para microplásticos? Tá. Então eu não estou falando de lavar roupa com tecido de algodão, não é? Porque o tecido de algodão vai ser formado ali de celulose, essa celulose ela é biodegradável, ela pode gerar um certo problema, mas eu não estou falando desses tecidos, eu estou falando dos tecidos sintéticos. O que são esses tecidos sintéticos? Então a gente vai estar falando ali de poliamidas, né? A gente vai estar falando do poliéster, enfim, já eu falo de outros tecidos. Quando a gente lava a roupa, bota na máquina e aí arregaça e ela vai ficar mexendo, o que você vai estar fazendo? Vai estar tensionando. E eles são fibras, né? Então, os tecidos, eles são fiozinhos que você vai intercalando eles ali. Aí tem várias maneiras de intercalar e isso vai da tecnologia da tecelagem. Por que uma camiseta de algodão às vezes não encolhe tanto quanto a outra? Porque depende da maneira que você coloca essas fibras. Elas podem ser feitas de maneiras planares, podem ser formados curvos, e isso vai dar mais elasticidade ou menos elasticidade, enfim, tem tudo isso. Quando a gente tem materiais sintéticos e a gente está lavando roupa, pode sofrer, num processo de você ficar esfregando, você acabar desgastando. E aí, de repente, você quebra um pedacinho daqui, ó. E esse pedacinho, meu filho, vai para a água, essa água vai para o tratamento de esgoto, do tratamento de esgoto vai passar por tudo aquilo ali e, de repente, aquela porção que a gente conseguiu tratar e a gente conseguiu falar, olha, isso aqui tá igual do jeito que chegou da natureza, já fala, joga aí no oceano, joga aí no rio, né? Esse volume de água depois de tratado vai ser isso. Só que no nosso processo de detecção, a gente não sabia ainda, não sabia ainda de realmente como tratar e detectar a presença desses microplásticos. Então temos um problema gerado em relação a isso. Qual que vem a treta então? Poxa, então vincula isso com o que a gente já viu na aula de hoje. Eu posso começar a utilizar, então, lavagens de tecidos sintéticos com lavagem a seco.
tudo bem, é muito caro, não dá para ficar levando, somente nesses lugares para ficar lavando roupa, mas assim, já é um ponto de vista que fala assim, opa, posso lavar tecido de algodão em água, o outro não. Temos uma treta aí. É o que eu faço mesmo sabendo disso tudo? Não, eu sofro com esse negócio. E aí o que eu faço? Tento utilizar, né, na medida do possível, vou lavar essa camiseta aqui, ó, no torço tanto, então coloco lá no ciclo de água ali, que como ela seca mais facilmente, então não tem que ficar ali batendo tanto essa roupa na máquina, então eu já coloco no ciclo de uma máquina mais diferentão, então já tento tomar um certo cuidado com isso. Pelo menos é um pouco, né, que eu posso fazer, não posso salvar o mundo ainda por enquanto, mas a gente tem que repensar em relação a isso. Tudo bem? Então, os microplásticos em si, da onde eles vêm e quais são os materiais? Tá aqui, ó, esse gráfico, né, daqui da Scientific American, diz quais são os plásticos comuns utilizados no dia a dia e da onde que vem, ó, how often polymers are found in marine microplastics debris. Da onde está vindo os microplásticos, né? No oceano, basicamente isso. E maior parte dos microplásticos vem da utilização do polietileno. Alguns do polipropileno, do poliestireno, que é esse, e aí a gente pode vincular aqui, ó. Claro que a maior parte dos microplásticos vem das sacolinhas plásticas e a gente vai entender quimicamente do porquê que isso acontece, não vou falar para não dar spoiler. Depois o polipropileno, que é utilizado principalmente em garrafas, poliestireno, que é utilizado nisso, mas aí a gente tem alguns tecidos aqui, né? Ó, poliéster, poliamida, beleza? Então, interessante, né, da gente pensar em relação a isso. Então, se isso aqui gera mais microplástico, então quais são esses materiais? Ah, vamos substituir esses materiais, vamos deixar de ter eles, vamos colocar outra coisa. Né? Tem esse papel aí. Pergunta, a partir desse gráfico, vamos supor, claro que não é em inglês, né, não é nem, mas foi fornecido todas as informações aí, bota aí, ó, pergunta. Qual propriedade mecânica dos plásticos mais contribui para a formação do microplástico? Ele ser termoplástico ou termofixo? O que facilita formar um microplástico? Então, se cai isso na prova do Enem, o Enem quer que você saiba tecnologias, né, do que é essa classificação e como é que é formado o microplástico. Como que foi formado o microplástico, eu já te dei esse insight. Você pega uma cadeia polimérica e exatamente vai quebrar a molécula num pedacinho ali, em 10, né, enfim. Então, a galera tá 50% de chance, AB, 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 a galera tá aqui marcando B, mas a resposta é A. A resposta é A. Que lixo, mas ainda bem que caiu agora, beleza? Mas vai aparecer isso aí no Enem. Qual a propriedade mecânica dos plásticos? Aí então a galera fala assim, ué, tá perguntando de plástico, aqui é do microplástico, só podia ser termoplástico, é tudo plástico. Gênio, mas não tem nada a ver. Qual que é a diferença de um termoplástico para um termofixo? E eu vou te falar por que o polietileno da sacolinha plástica ele é mais fácil de ser quebrado. Para isso, a gente tem que entender o que é um termoplástico e um termofixo. É a maneira que as cadeias poliméricas estão acopladas. É isso aqui, ó. Termoplástico são cadeias poliméricas separadas. E aí eles podem ser lineares ou eles podem ser ramificados, né? Como você sabe, cadeias urbanas? Não tem. Cadeias carbônicas saturadas lineares, pegou essa dica? Saturados lineares, o acoplamento entre essas partículas são mais fáceis, então eles se encaixam mais difícil de quebrar. Então, aqui, se a gente tem um polímero, e eu posso fazer isso de qualquer maneira, tá? Eu posso fazer um PET assim ou assim, eu posso fazer um poliestireno assim ou assim. Então, tem várias técnicas dessa polimerização. Se eu faço uma sacolinha plástica, né, do polietileno, que ele vai estar assim, isso vai formar um outro polímero que a gente vai chamar de HDPE, ou
PEAD. Já viu isso? Tá? Normalmente vem embaixo da garrafinha. Que é o polietileno de alta densidade. Porque esse polietileno foi formado só de cadeias lineares, não é ramificado. Agora, se eu faço um polietileno de cadeias ramificadas, concorda que essa cadeia, o polímero aqui, gente, não é isso, tá? Não, a molécula não é essa. Qual é a molécula do polímero aqui, ó? É essa aqui, ó. É porque ela tem uma ramificação imensa. Isso é uma molécula, isso é outra molécula e aqui é outra molécula. Então aqui eu tenho 3 moléculas ramificadas de polímero. E no desenho de cima eu tenho uma molécula, 2, 3, 4 moléculas. Visualizou a diferença? O que é mais difícil de quebrar, de separar? As moléculas que são aqui, todas elas alinhadinhas, estão acopladas. A sacola plástica do supermercado, por que ela rasga facilmente? Porque eu estou cheio de cadeias ramificadas. Então é muito mais fácil de uma cadeia deslizar sobre a outra. E isso vai formar o LDPE, que é o Low Density Polyethylene, que é o polietileno de baixa densidade. Então, quando a gente pensa num polietileno que ele já é ramificado, se essas cadeias já se separam, eu vou ter menos moléculas interagindo, elas vão estar mais livres, vai ser mais fácil ainda de quebrar essas moléculas do que de repente estar num bloco, né? Para eu quebrar essa molécula nessa porçãozinha, não só tenho que quebrar, vencer as ligações dessa porção da molécula, eu tenho que às vezes vencer a interação entre outras moléculas do lado. Então é mais difícil de quebrar. Em que de repente eu isolo essa molécula e vai quebrar só essa partezinha, só tem essa parte da molécula, não vai ter outras ajudando ali. Tudo bem? Então por isso que as sacolas plásticas, que além de serem termoplásticas, são formados de polímeros ramificados, vão contribuir mais para a formação de microplásticos, porque ele é um termoplástico ramificado ainda. Eu devia ter colocado 4 opções aqui, ó. Um termoplástico linear, um termoplástico ramificado, um termofixo ramificado, um termofixo linear. Podia ter feito outra coisa. Aí, vou responder a pergunta do The Joy. O polímero, todos esses polímeros aqui, gente, que vocês forem pensar, eles podem ser feitos ramificados ou não. Entende? Eu falei aqui do polietileno. Esse polietileno, ele pode ser isso ou ele pode ser isso. Vou dar um exemplo. PVC. O que é o PVC? Pense em alguma coisa que tem PVC. Bora, pensa aí. Tem uma galera que pensou no cano de PVC. Beleza? E tem uma galera que pensou naquele papel filme para embalar alimento. Como que os dois são feitos do mesmo material? Cara, um é duro, compacto, pá, e o outro é molezão. Adivinha qual é qual? Cabuloso. Olha a mente do aluno. Meu Deus, meu mundo acabou. O plástico, o filme PVC, ele vai ser uma polimerização com um monte de cadeias ramificadas. Então, por isso que ele é molezão. Agora, se eu fizer a polimerização do mesmo plástico de maneira mais saturada, e é claro, posso colocar outras coisas, ele vai ser mais rígido e ele vai virar o cano. O Luigi tá ali, ó. Não, meu Deus do céu. Era só isso? Então, por isso que a gente pode formar. Agora, velho, agora somente assim, ó, vai estourar para a quantidade de plásticos, quantidade de polímeros que é possível a gente produzir. Você vai pensar em tudo isso aqui e a gente pode fazer copolímeros. Cara, o mundo dos polímeros, ele é cabuloso. Eu falo isso em lugar de fala, né? Eu trabalhei durante um ano e pouco no laboratório, no LabPol, um laboratório de polímeros na UNB, em que eu fazia plástico dos óleos de maracujá. Os óleos de maracujá, por ter uma maior quantidade de óleos insaturados, a gente consegue fazer a polimerização desses óleos insaturados e aí tem um óleozinho ali que ele é um pouco mais biodegradável, Mas, enfim, a gente pode começar a enxertar isso em outros plásticos. Tá. Agora, falei de termoplástico. Então, termoplástico, tá vendo? São interações entre cadeias. Essas cadeias, elas podem ser normais ou ramificadas. O que é o termorrígido ou termofixo? Ou termoendurecido? Vamos pensar no nome, né? Termoplástico. É um negócio plástico, é um negócio maleável. Ou seja, o termoplástico é quando você aquece e o plástico derrete.
esse aqui sofre fusão. Esse, o termorrígido, que é termofixo ou termoendurecido, é o cabo da panela, irmão. Tu aquece, 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 aquece e ele não vai derreter. O que pode acontecer é, você aquece tanto que ele pega fogo, que ele se decompõe, que ele quebra e ele tem uma reação química. Mas derreter ele não derrete. Por que ele não derrete? Porque tem ligações cruzadas, ou que a gente chama de um material reticulado. Como que funciona isso? Aqui, ó, vamos supor, eu venho com uma pinça e puxo só essa molécula. Então, se eu for puxar essa molécula, eu estou só separando essas moléculas, quebrando só a interação entre elas. Isso é uma fusão, né? Do mesmo jeito aqui, eu posso tirar só esse bloco aqui e eu carrego ele para cá. Agora, aqui, se eu pego uma pinça e puxo, vem o bloco todo. Não separa uma da outra. Por quê? Porque aqui não tenho interações intermoleculares, eu tenho ligações químicas. Tem alguns polímeros, vocês já estudaram com isso, tal de ponte de sulfeto, né? Tem nessas estruturas. A borracha, né, a gente faz um processo de vulcanização, que é isso, ou seja, a borracha mesmo, o látex, quando a gente faz um polímero, ele é super essa cadeia que desliza uma na outra, assim, ó. Joguei a caneta. Super um que desliza na outra, assim, ó, bem molenga. Aí o que a gente faz? A gente faz uma polimerização. O plástico não, a borracha ele é super molenga porque as cadeias não são saturadas, elas têm ligações duplas, e aí quando tem ligação dupla entre na molécula, as outras ficam mais difícil de encaixar. Lembra que eu falei que elas tinham que ser saturadas, não ramificadas? Aí, no caso da borracha, elas são insaturadas. Aí a gente começa a quebrar algumas insaturações e fazer essas ligações cruzadas, que também é chamado de cura da borracha, né? Bem, e aí, ó aqui, ó. Agora eu tenho polímeros que estão mais interligados. Concorda que vai ser mais difícil de eu separar uma molécula e quebrar ele? Então, por isso que os termoplásticos, eles vão formar com maior facilidade os microplásticos, principalmente esses ramificados, porque é mais fácil de separar uma cadeia da outra. Aqui o polímero está todo ligado, a molécula está toda ali. Então, querendo ou não, você pode formar microplásticos? Pode, não estou falando que eles não formam, mas a probabilidade é a menor. A culpa maior dos microplásticos vai estar em relação aos termoplásticos ramificados. Tudo bem? A borracha sintética, Tamara, a gente vai mudar o monômero, né? Então, a gente pode, por exemplo, esse aqui é o precursor da borracha natural. Qualquer coisa que eu vá mudar nela, tirei esse grupo metil, já é uma borracha artificial. Vou colocar um cloro, já vai ser uma borracha artificial. Então, isso vai melhorar algumas propriedades que a gente quer para a borracha. Isso é a borracha artificial. O cara já fez o cara já fez de tudo. Não, na época da faculdade, quando eu estava lá, eu estava estagiando, enfim, quando eu trabalhava lá com plástico de óleo de maracujá. É porque vocês acham que eu tenho 18 anos, 20 anos. Eu tenho quase o dobro da tua idade, irmão. Então é isso, né? Vivi muita coisa. E aí, ó, what can you do? Tá aqui. O que você pode fazer aí para diminuir os microplásticos, né? Então, usar sacolas retornáveis, usar o canudo de papel. Eu sei que o canudo de papel é ruim, porque na hora que você coloca ele dentro ali, ele vai amolecendo, então parece que você está, tipo, dissolvendo o papel no refrigerante, mas, cara, é um processo de adaptação. Ou andar com o seu canudo de metal, enfim, coisa do tipo, né? Tem uns canudos de bambu, enfim, você pode utilizar. Então, aqui as sacolas retornáveis e aqui parar de ficar usando, né, sacola plástica. Sabe o que me dá agonia, cara? Tu vai no supermercado, aí tu vai comprar um abacaxi, né? Aí o abacaxi tá lá, ó, na prateleira. Aí tu vai pegar uma sacola plástica para colocar o abacaxi, que depois tu vai pegar uma outra sacola plástica e colocar o abacaxi dentro de uma sacola que é dentro de uma outra. Pelo amor de Deus, né? Não precisa embalar isso. Então, começar a refletir sobre isso. Mas também não ser o cara chato da fila, de ficar fiscalizando. Olha e botando. Sabe? Para com isso, meu irmão. Concentra na tua vida. A única pessoa que você pode mudar é a si mesmo. Então, faz tua parte e pronto. Véio. Então, sabe? É isso. Então, tá aqui, ó.
Beleza? A gente pode aqui, como sociedade, pensar em vários desses contextos aqui. Bem, people, chegamos ao final da nossa aula. Conforme eu te disse, eu montei uma lista de questões. São 10 questões de revisão sobre os temas trabalhados nessa aula. Então, eu peguei várias questões que são do Enem e outras questões que não, porque às vezes eu queria uma questão de um determinado tema, né? Aí então eu fui lá. Então, eu fiz um filtro sobre ODS no Enem, nunca caiu, então vai cair agora, eu tenho certeza. Tenho certeza, não, estou jogando pro universo. Bora, universo, me ajuda aí. Tá aqui o QR Code e já tá falando, é no banco de questões do Estratégia. Eu não tenho banco de questões. Compra. É isso. Não tenho dinheiro. Não posso te ajudar. É isso. Então, tudo bem. Mas tá aqui, ó. Lá, pode digitar o link ou utilizar esse QR Code, você vai cair para uma lista, são 10 questões desses temas. Se tiver alguma dúvida, gostou dos conteúdos, gente, tem muito conteúdo que eu fiz que pode ser utilizado com uma revisão, um descanso ativo, sabe? A gente falou um pouco de drogas, lá eu fiz uma série sobre drogas, eu fiz uma série sobre amor, de explicar como é que funcionam, então naquele ponto lá que vai falar da educação de gênero, então pode ser utilizado desse ponto. Então aqui tem muitos conteúdos e também você pode entrar em contato comigo no tipo, o que está acontecendo. Curte o vídeo, compartilha, manda pra galera, pelo amor de Deus, gente, trabalho com isso, com conteúdo aqui, ó. Então compartilha no grupo lá do teus amigos, do cursinho, de alguma coisa, fala, gente, essa aula aqui, ó, vai ajudar, vai cair no Enem, vai cair ODS, beleza? Beijo, fui, valeu!